pais, filhos, irmãos, parentes, permaneçam unidos nos laços de empatia, todos em família, estejam presentes como talvez nunca outrora estiveram. E para que em seu lar haja muita harmonia, é preciso saber amar, dividir e compartilhar. Há aí uma união forte, um laço que é permanente, sonhos e propósitos que convergem entre si, ou pelo menos deveriam. Uma família feliz tem pessoas imperfeitas, que erram, que se perdoam e que se amam. E sermos amados, cada um se sentir importante na vida de alguém, é sim um presente de Deus. Seja muito bem-vindo à nossa transmissão deste culto. Que você participe de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, dentro daquilo que o Senhor tem a falar no seu coração, dentro daquilo que você quer falar ao Senhor, que só você sabe. Que seja feliz neste dia, você, sua família e aqueles que te amam. Sejam muito bem-vindos e participe conosco. Nosso chat está ao vivo, você pode escrever os seus pedidos de oração, agradecimento, deixar anotado aquilo que você quer compartilhar. Nós vamos orar juntos, nós vamos nos alegrar juntos e nós vamos interagir durante esta transmissão. Então fique à vontade, deixa seu pedido.
A palavra de Deus, em Colossenses 1, versículo 16, nos diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Todas as coisas começam em Deus. Você foi criado por Deus e para Deus. E com isso eu quero te dizer que você faz parte também da família de Deus. Sim, você está aí com a sua família, você tem uma família. Você foi ensinado, instruído, cresceu ou está em crescimento e aprendendo com a sua família. Mas você também faz parte ou pode fazer parte da família de Deus. Porque em nele todas as coisas foram criadas. E você está englobado nisso. Eu quero te convidar a orar neste momento. Orar, coloque todo o seu sentimento, todas as suas emoções. Se você estiver perto da sua família, os convide para orarmos juntos e conversar com o Senhor, aquele que nos criou, aquele que cuida de nós, aquele que zela por nós. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, nós te oramos neste momento, juntos, como família de Deus, entendendo que todas as coisas vêm de Ti, entendendo que todas as permissões da nossa vida são concedidas por Ti. E agora, neste momento onde estamos realizando a transmissão deste culto, nós queremos apresentar nossas famílias, queremos apresentar todos que estão aqui assistindo, queremos apresentar todas as pessoas que estão necessitadas, seja de alimento físico, seja de alimento espiritual, seja de um sentimento, seja de uma palavra de conforto. Queremos apresentar as famílias que se encontram enlutadas, queremos apresentar as pessoas que se encontram internadas, Pai, queremos apresentar a nossa humanidade diante de Ti, reconhecendo que nós não podemos fazer nada pelas nossas próprias forças, mas muito mais reconhecendo quem o Senhor é nas nossas vidas e aquilo que o Senhor pode fazer, aquilo que o Senhor pode realizar, aquilo que o Senhor pode transformar. Cada um que está assistindo neste momento, a este culto, a esta transmissão, eu quero te pedir que o Teu Santo Espírito esteja presente, que o Teu Santo Espírito faça a diferença nestas vidas, que o Teu Santo Espírito traga a renovação, traga a esperança, aumente a fé e nos faça cada vez mais acreditar em Teu amor. Então, Pai, nós colocamos diante de Ti nossas vidas, nossos pedidos, nossos anseios, sabendo que o Senhor é quem pode realizar, sabendo quem é o Senhor que pode permitir a realização destes, e por isso nós te oramos, em nome de Jesus, que morreu ali na cruz, para nos salvar e nos redimir dos nossos pecados, é que nós entregamos aos seus pés. Amém. Graça e paz, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para juntos compartilharmos da palavra de Deus e aprender um pouquinho mais do que o nosso Senhor tem a nos ensinar, né? E obviamente, nós estamos no mês de maio, mês da família, e hoje não poderia novamente ser diferente o que nós propomos durante esse mês de trabalharmos várias temáticas relacionadas à família, né? E eu gostaria mais uma vez de dividir com você a palavra do Senhor, dividir com você alguns preceitos do que a palavra apresenta para a gente, né, a respeito da família, né? Então, gostaria que você prestasse bastante atenção no recado que eu tenho para você nessa noite.
Quando nós pensamos em família, nós pensamos no desenvolvimento dela. Nós pensamos na constituição da família. Nós pensamos na continuidade da família. Então, um homem e uma mulher se encontram, têm um enlace no primeiro momento de namoro, de conhecimento, posteriormente tem a oportunidade de um noivado, depois um casamento, e dentro dessa continuidade a concepção dos filhos. E aí nós temos dentro dessa família nuclear a manifestação daquilo que Deus promulgou ainda lá no Éden, como nós vimos na semana passada, onde o nosso Deus viu que não era bom que o homem permanecesse só, e ali Deus deu vida a uma adjuntora, uma auxiliadora, uma mulher que lhe fosse comum e que juntos eles tivessem a oportunidade de compartilhar da vida, das escolhas, da natureza, de colocar uma nomenclatura para cada ser vivente que estava fazendo parte do contexto do jardim, dividir ali os seus anseios, as necessidades daquele momento. E a palavra de Deus diz que a mulher e o homem tinham tudo em comum. E hoje eu gostaria de falar sobre o desenvolvimento da família. E eu coloquei como um tema principal para essa noite o desenvolvimento familiar com a presença de Deus. Se Deus ele é o autor da família, se Ele é o autor do casamento nuclear, se Ele é o Senhor quem criou essa possibilidade para nós, seres humanos, multiplicar-se sobre a terra e dominar essa terra como nós dominamos, então automaticamente nada melhor do que compreender um desenvolvimento familiar com a presença desse Senhor. A palavra de Deus, ela nos afirma, e a gente precisa entender alguns detalhes importantes e fundamentais, porque às vezes a nossa família ela é atacada de alguma forma. E a palavra de Deus nos diz que nessa vida que nós estamos aqui, nós somos seres mais do que carnais, nós somos também seres espirituais, porque nós somos formados de carne, alma e espírito. A nossa alma é o nosso intelecto. Ok? O nosso espírito é esse ruar de Deus, o sopro do espírito que dá vida para a alma e, obviamente, a nossa carne, o nosso corpo. E a palavra de Deus nos faz uma afirmação muito importante lá em Efésios capítulo 6, verso 12, quando ela diz o seguinte: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra as pessoas. Numa outra tradução vai estar dizendo o seguinte: a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. E nós precisamos saber, em primeiro lugar, qual é a nossa condição, né? Eu não sou apenas ser carnal, eu sou também ser espiritual. E de alguma forma eu sofro algumas influências desse contexto espiritual dentro do meu dia a dia. Porque uma vez que eu afirmo que eu tenho uma vida relacional com Deus, automaticamente eu tenho um inimigo da minha alma, eu tenho um inimigo do meu espírito, eu tenho um inimigo da minha carne, que é Satanás e os seus demônios, ok? E nós precisamos compreender que dentro dessa luta contra essas forças, de alguma forma elas também podem gerar ou ter interferência dentro do nosso contexto familiar. E nessa noite eu gostaria de aprender com vocês alguns detalhes fundamentais e importantes para a gente travar essa luta. E o primeiro detalhe que eu gostaria que você compreendesse e entendesse é que você precisa entender qual é a sua condição diante de Deus, né? Compreender como que Deus lida com a sua vida, como Ele lhe vê e como Ele age na sua vida. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, a palavra de Deus diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu compreendo, né, que eu sou uma geração eleita, eu sou um sacerdócio real, eu sou uma nação santa, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu não apenas eu sou, você é, nós somos, né? E nós temos uma finalidade fundamental e importante de anunciar as grandezas desse nosso Deus, desse nosso Senhor. E diante do quadro atual, em relação à moralidade, ao que a pós-modernidade tem apresentado diante dos nossos filhos, diante das esposas, diante dos maridos, temos a responsabilidade de atualizar e revitalizar os nossos absolutos. Tudo aquilo que nós aprendemos, revitalizar esses absolutos em relação ao que vamos tratar como fundamentação para a proteção dos nossos lares. E a palavra de Deus nos desafia a termos uma renovação de mente, a renovar a nossa mente, e renovar a nossa mente não está em hipótese alguma ligada a uma conformidade com o que o mundo pós-moderno nos apresenta, onde tudo se relativiza, mas ao contrário disso, uma renovação de acordo com os preceitos que o Senhor almeja para a minha família e para a sua família, como o próprio apóstolo Paulo registra lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, pensando dentro desse contexto da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Pensando nesse tema, o desenvolvimento familiar com a presença de Deus, ok? Elaboro aqui algumas recomendações e ações de nossa parte como pais, filhos, que precisam ser trabalhados e reafirmados diante de nosso lar, para que colhamos resultados promissores de um lar que não se conforma com o mundo atual. Eu costumo dizer que educação, ela é sinônimo de trabalho. Obviamente ela não é sinônimo de trabalho, mas educação e trabalho, elas caminham juntas, ok? Quando eu penso, por exemplo, em trabalho, eu sei que ele é um conjunto de atividades que de alguma forma exige de nós a produção ou criatividade, que o homem exerce para atingir algum fim ou objetivo, mas podemos ainda definir trabalho como qualquer atividade física e intelectual realizada pelo ser humano, cujo objetivo é fazer, transformar ou obter algo, ok? E quando eu vou pensar no contexto da educação, educação é o ato de educar, de instruir, é polidez, é disciplinamento. No seu sentido mais amplo, educação significa o meio em que os hábitos, costumes e valores de uma comunidade são transferidos de uma geração para a geração seguinte. Logo, educar é a aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação, o desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano, seja ele de uma forma pedagógica, didática ou simplesmente pelo ensino, ok? E aí quando eu olho para esses dois parâmetros, eu vejo o quanto nós temos de responsabilidade quando nós temos os nossos filhos e nós precisamos os educar. O quanto de trabalho nós vamos ter nesse processo de educação, o quanto nós vamos ter que nos aprimorar, o quanto nós vamos ter que nos empenhar para que os nossos filhos, de alguma forma,
tragam para nós algumas escolhas para a vida deles que vão fazer com que eles tenham resultados promissores e que traga para nós de alguma forma felicidade, ok? E pensando nesses preceitos, eu elaborei 3 temáticas, né, 3 pontos aqui no meu sermão, como eu tenho o costume de fazer, né, nesses últimos tempos, eu tenho pregado nessa linha, dessa forma, e eu queria trabalhar um pouco a questão da educação que nós temos que ter em relação aos nossos filhos. Quero trabalhar o papel dos filhos em relação à obediência e quero trabalhar a vida relacional entre marido e mulher, tá ok? E o meu primeiro ponto é o seguinte, diz a seguinte temática: Deus deu aos pais a tarefa de educar, ok? E dando a tarefa de educar, lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 7, a palavra de Deus nos diz o seguinte: ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aqui é Deus dando uma ordem expressa ao povo de Israel para ensinar os preceitos, o ensinamento que ele havia colocado à disposição deste povo que o representaria. E a palavra de Deus diz que os pais deveriam ensinar os seus filhos com persistência. Numa outra tradução vai dizer que eles deveriam inculcar nos seus filhos esses preceitos. A palavra inculcar significa fazer penetrar no espírito, ok? Algo que passe a fazer parte da vida definitivamente dos nossos filhos. Isso me faz entender que a nossa responsabilidade é levar os nossos filhos a uma construção ética, a uma construção moral, a uma construção de valores que são de alguma forma absolutos, que nos traga satisfação e alegrias. O resumo de uma educação coerente é ensinar aos nossos filhos terem um relacionamento com Deus, ter um relacionamento com o Senhor. Nós não podemos fugir disso, nós não podemos fugir dessa responsabilidade. E talvez alguns se perguntem, ou estejam se perguntando nessa noite, como farei isso? Parece ser algo difícil, né? Trabalhar, construir uma condição ética, uma moralidade coerente, né, deixar em evidência valores absolutos que fazem parte da minha vida e que meus filhos precisam dar seguimento a esses valores absolutos. Bom, o que parece difícil não é tão difícil porque o próprio Deus coloca à minha e à sua disposição orientações para isso. Lá em Deuteronômio ainda, capítulo 6 ainda, versos 5 e 6, 2 versos anteriores, a palavra de Deus diz o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Primeiro preceito que você pode ensinar, sem dúvida nenhuma, para a vida dos seus filhos, é o amor ao Senhor. Ele vai amar a Deus se você amar a Deus. Se você tiver uma relação de amor com Deus, certamente o teu filho também vai amar a Deus. E a palavra diz o seguinte: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Se isso for uma verdade para a sua vida, certamente será uma verdade para a vida dos seus filhos. Verso 6, que todas essas palavras que hoje lhes ordeno, todas as palavras que estão contidas na própria palavra do Senhor, que Ele ordena, que Ele coloca a minha e a sua disposição, se essas palavras que lhe ordena estiverem em seu coração, ok? Certamente elas também estarão no coração dos seus filhos. E aí no verso 7, ele vai dizer o seguinte: então ensine as crianças com persistência, converse com elas quando você estiver em casa, quando você estiver andando pelo caminho, quando você se deitar e quando você se levantar. Veja que esse processo educacional requer de mim e de você trabalho, requer de mim e de você tempo, requer de mim e de você dedicação. Deus, Ele vai nos mostrar, Ele vai nos capacitar, pois temos uma relação de cumplicidade com Ele.
E, obviamente, o seu Espírito Santo está em nós. E isso nos impulsiona a viver uma relação de confiança de suas ações em nossas vidas. E, obviamente, na vida dos nossos filhos. Nossa parte, a minha parte e a sua parte, é buscá-lo. Não estamos sozinhos, você precisa ter essa consciência de que você não está só dentro desse processo. Todos nós fazemos parte de uma família que se preocupa com nós e automaticamente que também recebe de nós a nossa preocupação. Todos na família possuem experiências de vitória e compartilham com nós. Alguns momentos compartilham também algumas derrotas, ok? Mas independente de vitórias ou derrotas, essas experiências compartilhadas trazem para nós o crescimento e de alguma forma aquilo que nós experienciamos na família e transmitimos para a vida dos nossos filhos, isso serve também como reflexão para a vida deles. Quanto mais jovem for a criança, mais fácil será o trabalho, mais fácil será o processo de educação e automaticamente mais fácil será a assimilação dos objetivos que você pretende ensinar e cobrar desta criança, ok? A palavra de Deus já deixou isso claro para nós, lá em Provérbios capítulo 22, verso 6, quando ele diz o seguinte: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Aquilo que você quer ensinar, aquilo que você quer trabalhar, aquilo que você quer que seja parte integrante na vida dos seus filhos, você precisa ensinar desde sempre, desde o dia do nascimento, até o dia em que eles assumirem as responsabilidades e caminharem com as próprias pernas. E não fique pensando que eles vão deixar de buscar orientação na sua vida. Não fique achando que eles vão deixar de buscar os conselhos seus. Eles vão continuar vindo buscar, porque nós temos esse papel. E aí, alguns dizem o seguinte: mas e se meu filho já é um adolescente? Já entende muitas coisas e faz muitas escolhas. Algumas até que eu não concordo de certa forma. Você precisa entender que você ainda é pai. Você ainda é mãe dessa criança. Chegou na fase de adolescência, mas ainda é uma criança. O desafio, de alguma forma, parece ser maior. Ou seja, parece até ser um desafio mais difícil. Mas a resposta continua sendo a mesma. Deus vai nos capacitar. E nossa parte é buscar em Deus essas respostas. Aquilo que eu preciso trabalhar, aquilo que eu preciso ensinar. Talvez você deve estar falando agora: mas meu filho já é adulto, já é casado, já não mora mais comigo. Meu querido, minha querida, ele continua sendo seu filho. Ela continua sendo sua filha. Suas palavras, suas experiências ainda serão relevantes na vida deles. Jamais, em momento algum, perca a oportunidade de agregar valores adquiridos com os valores que o Senhor lhe colocou à sua disposição. Nós sempre teremos a oportunidade de alguma forma a ensinar, direcionar, agregar valores na vida dos nossos filhos. Segundo ponto, segundo aspecto, porque parece que o papel da educação com o trabalho na vida dos filhos só exige uma força vital da parte dos pais. Não, filho, você também tem algumas responsabilidades. E aí eu penso no segundo ponto. Deus deu aos filhos uma tarefa fundamental, que é a tarefa de obedecer. Preste bastante atenção. A palavra de Deus diz que você precisa obedecer. E se ela diz que você precisa obedecer, ela também aponta resultados dessa obediência na sua vida. Lá em Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso 3, a palavra de Deus diz o seguinte: filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra.
Olha, nesses 3 versículos eu já poderia fazer um sermão completo, mas eu extraí aqui pelo menos 3 preceitos fundamentais e importantes que você precisa aplicar à tua vida. Primeiro deles, imperativo da parte de Deus, não é vontade do pai, não é vontade da mãe. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Obedeça. Seja lá o que for que ele te orientar, que ele falar, que ele direcionar, que ele restringir, obedeça. Seja lá qual for a diretriz, o aconselhamento, obedeça. Se ele diz A, faça A, não busque o B. Porque a tua obediência vai fazer com que de alguma forma você tenha o preceito da honra. Porque a palavra de Deus, ela apresenta o segundo imperativo: honre teu pai e tua mãe. E quando a palavra de Deus fala em honra, eu posso utilizar essa honra como o temor, que nós também podemos desenvolver e ter dentro do nosso cotidiano, que não traz para nós o medo, mas traz a reverência, traz o respeito. Honrar pai e mãe é reverenciar, é respeitar. Conheço muitos filhos que honram até hoje a memória dos pais. Eles já não se fazem mais presentes na vida. Eles já não caminham mais com eles. Mas quando eles lembram de algo que o pai e a mãe orientou e falou lá atrás, eles simplesmente obedecem. Aqueles detalhes que talvez como filhos, eles até falaram no momento talvez de rebeldia lá na fase da juventude: mas quando eu for dono do meu nariz, quando eu tiver 18 anos, quando eu me casar eu vou fazer, porque eu não preciso dar mais nenhuma satisfação. E eu acho interessante que muitos já deixaram a casa dos pais, muitos já se casaram, muitos os pais já partiram e eles continuam com os mesmos valores absolutos ensinados pelos pais. Eles não transgridem aquilo que os pais ensinaram. Sabe o que isso significa? Filhos que honram os pais. Não ficam esperando a oportunidade para fazer aquilo que os pais desaprovam. Se você obedecer, se você honrar, olha o que a palavra de Deus diz: tudo o que você fizer correrá bem aqui nessa terra. E mais do que isso, você terá vida longa nessa terra. Honra teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Versículo 3 de Efésios capítulo 6. Todas as coisas vão ocorrer bem. A palavra de Deus diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Ok? Eu também posso afirmar, sem cometer nenhuma heresia, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que honram os seus pais. Se isso for uma verdade para a sua vida, isso será uma verdade para os seus filhos quando você os tiver, isso será uma verdade para os seus netos quando eles vierem, para os seus bisnetos, e talvez a sua memória já vai estar encerrada porque a morte bateu na tua porta, encerrada para você, mas não deixará de estar sendo presente na vida daqueles que permanecerão. Eles vão lembrar, eles vão ter essa ciência, porque aquilo que você ensinou foi absoluto, foi verdadeiro, foi íntegro, foi correto e permaneceu sem dúvida nenhuma com você. Terceiro ponto, terceira lição, e agora eu quero falar obviamente para os pais, para o marido e para a esposa. Terceiro ponto: Deus deu ao marido e à esposa a responsabilidade de amar e construir uma base sólida no amor. Olha que interessante o que a palavra de Deus nos diz a respeito da esposa. Como esposa, como é que eu posso fortalecer o meu lar? Como é que eu posso ter um desenvolvimento familiar com a presença de Deus? Efésios 5, verso 22 e 23. Mulheres, aí vem o imperativo da parte do Senhor: sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Olha que coisa interessante, a palavra pede sujeição, e a gente precisa aprender o que é sujeição.
Porque alguns aí, infelizmente, têm pego a palavra de Deus e têm ensinado que sujeição é a última palavra do marido, sujeição é obedecer única e exclusivamente às determinações do marido dentro do lar. E a palavra de Deus, ela não está falando que isso é sujeição. Quando a palavra de Deus fala de sujeição aos seus maridos, fala de se colocar debaixo da proteção dos seus maridos. Fala de se colocar debaixo da proteção de quem Deus colocou para a sua vida para ser protetor. Eu sou completamente a favor de alguns preceitos que o feminismo traz. Busca de direitos, tá ok? Busca de igualdade, mas eu sou completamente contra quando o feminismo tenta tirar essa responsabilidade da proteção que Deus incumbiu ao homem para a vida de uma mulher. Jamais abra mão do protetor que Deus escolheu para a sua vida, em hipótese alguma. A palavra não fala de uma submissão escravatória, muito pelo contrário, ela fala de uma submissão, de uma sujeição a quem pode preservar a sua vida, compreende? E se isso for uma verdade para você, mãe, se isso for uma verdade para você, mulher, certamente você será uma bênção dentro do teu lar. Não haverá nada que desabone a tua conduta relacional com o seu marido e com os seus filhos, muito pelo contrário. Isso vai repercutir em um resultado promissor, abençoador para o seu lar. Hoje, existe uma infinidade de lares que estão arrebentados, quebrados. Você está entendendo? Porque existe uma inversão de papéis. As mulheres não se colocam à disposição dessa proteção. Às vezes querem se tornar protetoras, mas é impossível. A coisa funciona completamente diferente. É muito claro quando a gente vê alguns exemplos assim. Eu quero citar aqui um bem clássico, bem simples, né? Eu posso falar porque minha esposa, por exemplo, dirige, ela sai para dirigir. E as mulheres, né, quando elas vão sair da garagem, elas simplesmente abrem o portão, muitas delas, não estou dizendo que são todas, sentam no carro, dá uma olhada no espelhinho, tira o carro da garagem, ok? Dá uma nova olhada, se tiver uma maquiagemzinha, dá uma retocada, dá uma olhadinha para ver se está tudo em ordem, e aí engata primeiro e vai. Às vezes esse processo de sair da garagem e se dirigir à localidade que ela precisa ir, às vezes leva de 1 a 3 minutos, tempo suficiente para ser abordada. E perder, obviamente, a segurança. Agora pensa no marido, quando ele vai sair de casa. Primeiro, ele abre uma brecha do portão, olha para a direita, olha para a esquerda. Ele não viu nada que é suspeito. Ele termina de abrir o portão, entra no carro, manobra, sai, fecha o portão e sai com o carro. Isso ele não leva nem 1 minuto para realizar toda essa proeza, tá ok? Porque ele tem o senso da proteção, compreende? Se ele está andando com a sua esposa na rua, ele já está enxergando por antecipação qualquer ameaça que venha vir contra eles. E quando ele pensa neles, ele não está pensando neles exclusivamente, ele está pensando na família, é natural. Então a sujeição traz essa condição, e você precisa entender o porquê dessa sujeição, porque a ordem expressa da parte de Deus para a vida dos maridos é complexa. Preste atenção, maridos. Verso 25 de Efésios capítulo 5. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Presta bastante atenção, mulher. Presta atenção, marido. Mulher, você precisa se sujeitar, porque Deus colocou a prêmio ou a prova a vida do seu marido em favor da sua proteção. Compreende? E marido, a tua responsabilidade é proteger, é zelar, é cuidar, porque isso é demonstração de amor. Isso é demonstração de carinho, de zelo, de cuidado, de afeto. Não apenas para com a sua esposa, agora tem os filhos também. A tua vida foi colocada à disposição dessas vidas que foram confiadas a você. Porque quando a palavra de Deus diz que o marido tem que amar a sua mulher e ter a disposição de entregar a vida dela, como Cristo fez
pela igreja, porque Cristo morreu por nós. Eu sou a igreja, você é a igreja. Nós somos igreja de Jesus Cristo, e Cristo morreu por nós. Então o homem, ele tem a responsabilidade de uma sujeição a Deus e de colocar a sua vida em risco para trazer a proteção da sua família. Sabe o que isso gera de resultado na vida do casal, de ambos? Uma base sólida de amor. Aquele que protege com a vida e aquela que está em sujeição dessa proteção. Concluo. E eu sempre gosto de concluir também com uma frase, porque afinal de contas, a conclusão, ela tem a responsabilidade de fazer um desfecho, né? E talvez não um desfecho a parte do contexto, mas um desfecho que abarque, né? Que abrace, que dê a sustentação para tudo aquilo que a gente viu de alguma forma até aqui. E na minha conclusão eu coloquei a seguinte frase: Deus nos chama a ser sóbrios, vigilantes com nossa vida e com nossa família. E para a gente ter essa convicção, a gente precisa ter ciência que tudo aquilo que faz parte do meu cotidiano, eu posso apresentar aos cuidados de Deus. Eu vou cumprir com o meu papel como marido, você vai cumprir com o papel como esposa, os filhos vão cumprir o papel como filhos que eles são, ok? Mas se tudo isso, dentro desse desenvolvimento familiar, com a presença de Deus, isso for apresentado diante do Senhor, então o nosso resultado, sem dúvida nenhuma, vai ser promissor. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, do verso 6 ao verso 8, a palavra de Deus diz o seguinte: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios, vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E quando a palavra de Deus fala desse inimigo que está andando ao derredor, tenha certeza de uma coisa fundamental e importante: ele não está preocupado só com a sua condição espiritual. Ele está preocupado também com a harmonia da sua família. Porque a harmonia da sua família, de acordo com os textos que nós vimos anteriormente, eles vão ditar a tua condição espiritual também. Compreende? Porque a tua relação com Deus mostra o quanto você vai ser eficiente na tua relação familiar. Então o inimigo, ele anda de derredor, bramando, né, buscando como leão quem ele pode tragar. E ele pode tragar nas mais diversas circunstâncias e situações. Ele pode atacar os teus filhos, ele pode atacar a tua esposa, ele pode atacar você. Mas eu não quero dar propriedade para os ataques dele, porque nós estamos debaixo da potente proteção do nosso Deus. Isso precisa estar claro para você. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Protetor, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Compreende? Isso está registrado lá em Hebreus capítulo 13, verso 8. Ok? Mais do que isso, nosso Deus, né? Aquele que nos deu vida, aquele que nos deu condições de construir o que hoje nós chamamos de família, a palavra afirma que Ele está em vocês, e por Ele estar em nós, Ele é maior do que tudo que está nesse mundo. Isso está lá registrado em 1 João capítulo 4, verso 4. Então, se Deus está em você, se Deus faz parte da sua família, certamente o que está em você é muito maior do que tudo aquilo que está no mundo. Então, eu decido não me conformar com este mundo. Decido encher a minha mente com a palavra de Deus. Decido renovar todos os dias os meus conceitos dentro do processo de orientação e de educação. Decido renovar os meus laços familiares, os meus laços sanguíneos, meus laços parentais, sabendo o quanto cada um dentro do lar, tendo o seu papel bem desenvolvido e muito bem elaborado e muito bem trabalhado, tem tudo para trazer satisfação, alegria dentro desse ambiente familiar.
se isso for uma verdade para a minha vida, se isso for uma verdade para a sua vida, nós poderemos afirmar como Josué afirmou ali diante do povo de Israel, em Josué 24, verso 15, quando ele foi questionado a respeito da adoração dele, de quem ele seguiria e de quem ele viria a adorar. E ele se dirige para o povo e diz o seguinte: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que o seu lar, que você e sua casa, se for você e sua esposa, que você e sua esposa, se for você e o seu filho, se for você e o seu filho, se for você, esposa e seus filhos, que vocês sirvam ao Senhor, que vocês possam afirmar que a sua casa é uma casa que serve ao Senhor. E se a sua casa for uma casa que serve ao Senhor, certamente o desenvolvimento da sua família estará debaixo dos cuidados, da direção e da proteção do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Graça e paz, irmãos. É muito bom, mais uma vez, aparecer aqui, estar com vocês aqui desta maneira para celebrar o amor do nosso Deus. E essa semana eu me peguei pensando, já são mais de 60 dias, né, que nós estamos afastados. Afastados de presença física, afastados da comunhão física, mas nós estamos ligados, nós estamos unidos. Nós estamos juntos em oração, juntos em propósito, juntos em adoração, juntos em buscar o nosso Deus. E quantas coisas nós vivemos nesses 60 dias, né? Uma vida diferente, um momento diferente, um mundo diferente. E quantas vezes você se sentiu fraco, quantas vezes você se sentiu aborrecido, quantas vezes você se sentiu cansado, quantas vezes você sentiu que falhou em alguma coisa, com os teus sentimentos, com a tua família, consigo mesmo. E hoje nós aqui do Ministério de Louvor queremos falar sobre um amor que nunca falha, sobre um amor que está sobre todas as coisas. Tem um trecho que eu gosto muito e ele é assim, ó: nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Você pode se abalar, mas nada vai te separar do amor de Deus. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Quantas vezes você se sentiu não merecedor de alguma coisa? Mas mesmo não sendo merecedor, porque nós não somos, a graça do Senhor se derrama sobre nós. Tu és o mesmo para sempre, seu amor não muda. Ele é o mesmo desde o início, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele será o mesmo eternamente, ele permanecerá sendo Deus. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Quantas noites estão durando o seu choro? Quanto tempo está durando esta noite? Mas o Senhor promete que a alegria vai voltar, a alegria do Senhor que é a nossa força. É a alegria do Senhor que nos faz permanecer de pés. É a alegria do Senhor que nos faz entender este amor que não falha. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Você tem essa certeza? Tem essa certeza. O mar pode se enfurecer, o mundo pode cair, mas você tem a certeza de quem te ama. Eu tenho a certeza de quem me ama. Eu tenho a certeza de quem cuida de mim. Eu tenho a certeza do amor que não falha. Eu tenho a certeza do Deus que eu amo. Eu tenho a certeza de quem é esse Deus que eu amo. E esse amor não muda. E nessa noite eu quero te incentivar a trazer ao teu coração a certeza de que tudo pode falhar. O nosso sistema pode falhar, o mundo pode falhar, você pode falhar, mas o amor de Deus nunca vai falhar.
O Senhor nunca vai falhar com você. Coloque no teu coração esta certeza de que não importa como estão as coisas, não importa quem você é, não importa os teus sentimentos. Não que não importe, porque você importa. Estou dizendo, não importa como as coisas estão sendo administradas aí dentro, como você sente as tuas emoções. O Senhor te ama. O amor do Senhor por você nunca vai falhar. Deus te abençoe. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã.
Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Antes da criação, tu és Deus. Me amou primeiro e me deu a salvação. Traz alegria e esperança em nosso coração. Que tu seja o elo dessa comunhão. Assim como estás, o Pai, esteja em nosso coração, para que o mundo veja teu amor em nós. Quando eu olhar pra ti, que no meu coração eu te veja e ame como meu irmão. Do amor ao dor, seja como for, me ajuda a compartilhar o teu amor, pra te dar perdão, dividir o pão e viver sempre em união, caminhar, partilhar e fazermos assim como estás, o Pai, seja em nosso coração, para que o mundo veja teu amor em nós. Quando eu olhar pra ti, que no meu coração que eu te veja e ame como meu irmão. Me salvou, não se entregou. Nos amou, nos salvou, não se entregou. Nos amou, nos salvou, e por nós se entregou. Nos amou, nos salvou, e por nós se entregou. Nos amou, nos salvou, nós se entregou. Nos amou, nos salvou, nós se entregou. Assim como estás, o Pai, esteja em nosso coração, para que o mundo veja teu amor em nós. E quando eu olhar pra ti, que no meu coração eu te veja e ame como meu Vamos orar então pelos pedidos que foram apresentados.
Senhor, quero nessa noite, Pai, primeiro lhe engrandecer e pedir que a sua presença seja uma verdade absoluta na vida das famílias, não apenas da tua igreja, mas de todos aqueles que se colocam à disposição do que essa palavra está nos ensinando nessa noite. Eu sei, Senhor, o quanto o Senhor almeja ser presente na vida de tantas famílias deste mundo, mas também sei o quanto o Senhor nos dá a liberdade, e dá liberdade a esse mundo escolher caminhar ou não caminhar com o Senhor. É por isso, Pai, que eu apresento diante do teu altar, não apenas as famílias da nossa comunidade, da nossa igreja, mas as famílias do mundo de um modo geral, para que todos, Senhor, tenham a responsabilidade de buscar uma relação contigo, de trazer ajuste, Pai, para talvez detalhes que alguns se perderam. Então coloca as tuas mãos poderosas e se faça presente nessas vidas. Também, muito em especial, quero orar pelos pedidos que foram apresentados aqui durante o momento da palavra. Senhor, há famílias aqui que têm apresentado ao Pai a sua condição financeira, seus empregos. Há famílias aqui, Pai, que têm passado já algumas dificuldades. Que o Senhor supra essas necessidades de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua vontade e o seu querer, mas que o Senhor se faça presente, Pai, e que eles percebam a sua presença na provisão e no cuidado. Há alguns aqui que estão agradecendo, Pai, por aqueles que se recuperaram essa semana. Coloca as tuas mãos, se faça presente, Pai, na vida desses irmãos. Que o Senhor, ó Deus, coloque, ó Pai, nesses corações mais do que a gratidão, a convicção da tua atuação naquilo que eles têm agradecido. Aqueles que estão pedindo também por aqueles que ainda estão doentes, alguns pedindo por aqueles que estão enlutados. Que o Senhor se faça presente, Pai. Coloca as suas mãos, dá a tua diretriz, dá o restabelecimento de acordo com o seu tempo, vontade e querer, mas que em tudo, Pai, nós sejamos entendedores daquilo que o Senhor tem realizado. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, de juntos estarmos compartilhando aqui em família essa palavra. Obrigado, Deus, porque temos celebrado este momento especial e nessa celebração temos tido a oportunidade, sem dúvida nenhuma, de aprender muitos preceitos com a tua palavra. Talvez a reorganização dos nossos lares familiares. Coloca a tua mão, nos dá a tua diretriz, e que a nossa escolha seja uma escolha da sua presença constante, para que todos nós possamos ter lares de acordo com o seu padrão, a sua vontade, o seu querer, porque o seu padrão é perfeito, e automaticamente essa perfeição paira sobre as nossas vidas quando nós escolhemos fazer tudo aquilo de acordo com a sua vontade. Obrigado. Dá uma semana abençoada, de cuidado, de proteção, de zelo aos teus servos. Que o Senhor, ó Deus, cuide do nosso Brasil. Que o Senhor cuide, ó Pai, dos nossos doentes. Que o Senhor dê, ó Deus, sabedoria para os nossos governantes. Usa da sua misericórdia, porque eles estão precisando da sua misericórdia. Faz o teu querer. Obrigado. Que esse dia, que é o primeiro dia da semana, se inicie nas nossas vidas, debaixo da sua proteção, do teu cuidado e permanentemente com a sua presença em nossas vidas hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus é que eu te louvo, amo e o engrandeço. Amém, Senhor, e amém. Eu quero finalizar este culto com uma frase de um escritor chamado C.S. Lewis. E diz assim: eu descobri em mim mesmo desejos que nada nesta terra podem satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para um outro mundo. Então, com essa frase, com aquilo que você ouviu aqui neste culto, e principalmente sob a direção de Deus, esteja bem, cuide-se essa semana, que seja uma semana de paz, uma semana de esperança. E se nada neste mundo te satisfaz, não se esqueça, é porque você não faz parte dele, você faz parte de um outro lugar. Cabe a você tomar a decisão certa. Deus te abençoe, até a próxima semana, se cuide.
Meus queridos, eu tenho, obviamente, uma nota, né, uma nota de falecimento. Na última terça-feira, o nosso irmão Samuel Camilo, ele, aos 39 anos, aprove o Senhor recolhê-lo, e pela manhã da terça-feira dessa semana, ele teve um infarto fulminante, né? Não houve a oportunidade nem do socorro, e ele veio a falecer, né? E Samuel, ele tem sem dúvida nenhuma uma história muito importante dentro da vida dessa igreja, né? Me lembro de muitos detalhes na vida do Samuel. Ele tem um papel muito importante na minha vida, né? O meu primeiro emprego foi na casa dos pais, na verdade não foi bem na casa, foi numa loja dos pais dele. Na época eu tinha 16 para 17 anos e Samuel, ele estava com 10 anos de idade, e eu tive o privilégio de ver parte do crescimento dele por pelo menos 2 anos e interagir com ele nesse processo de amizade. Posteriormente, nós fomos, obviamente, separados pelo tempo, pelo espaço. Eu não estava mais aqui em Centenário, e depois de alguns anos eu retornei aqui como pastor, e tive a oportunidade de pastorear Samuel. Pastorear como ovelha, pastorear dentro da enfermidade que ele possuía, e de alguma forma se fazer presente na vida dele. E hoje fica para nós a lembrança, né, do sorriso meigo, do carinho que ele tinha por nós, carinho que eu acompanhei por longa data na vida dos pais, e não poucas vezes que nós nos encontrávamos que ele fazia questão de lembrar de muitos detalhes daquilo que nós tínhamos vivido dentro da nossa juventude. Hoje eu sei que Samuel se encontra nos braços do Pai. Esse foi o testemunho de vida dele, foi isso que ele deixou claro a todos nós durante todo o período que ele conviveu conosco. E ele fecha os olhos para esse mundo, para deixar de nos visualizar, mas para ver agora a glória do Senhor. Sem dúvida nenhuma, os pais, os irmãos estão vivendo um processo de luto, e eles carecem, obviamente, das nossas orações. Então estejam orando pela vida do nosso irmão Anísio, da nossa irmã Nair, estejam orando pela vida do Paulo, para nós Paulinho, esteja orando pela vida da Raquel, né, para mim, Kelzinha, quando nós ainda muito jovens ali na residência dos Camilo, esteja orando por essa família, porque eu tenho certeza que nesse momento eles carecem das nossas orações. Para nós resta a recordação, vai restar a lembrança e tudo aquilo que Samuel de alguma forma pôde marcar na vida dessa igreja e principalmente na minha vida. As minhas lágrimas são lágrimas da separação, mas também são lágrimas que me trazem a convicção de que um dia nós estaremos juntos na glória e na presença do Senhor. A terça-feira foi Samuel, não vai demorar muito tempo. E nós também estaremos partindo, estaremos nos encontrando nessa glória e definitivamente veremos a face do nosso Deus. Então, o desejo do meu coração a toda a família Camilo, aos membros dessa igreja, aos irmãos que de fato viveram esse processo relacional com Samuel, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus console cada coração na medida da dor de cada um, e que esse Espírito Santo se faça presente nas nossas vidas, e que todos nós estejamos preparados, como Samuel estava preparado, para o encontro com o Senhor. Que Deus abençoe.